Olá, eu sou a professora Carolina Nunes, dando continuidade ao módulo de pediatria. Hoje resolveremos a prova de pediatria referente ao ano de 2015. Já posso adiantar que nessa prova não caiu pediatria, despencou pediatria. Das 110 questões objetivas, 24 delas foram só de pediatria e hoje começaremos com a neonatologia. Toda criança estranha tem que pensar nas infecções congênitas. E dentre as infecções congênitas, tem algumas que a gente tem que ter muito claro na mente. A primeira delas é a sífilis, mas a gente tem que lembrar sempre da toxoplasmose, do citomegalovírus, da rubéola. Toda vez que a mãe encontrar essa doença durante a gestação, ela tem uma certa tendência a ter um problema com a criança posteriormente. Essa criança tem que ser melhor acompanhada. Lactente masculino de 3 meses de idade é trazido pela mãe ao ambulatório de pediatria. A mãe refere que há 1 mês a criança iniciou com coriza mucossanguinolenta e irritabilidade com choro fácil. Ao nascimento, peso aos 2,2 kg, perímetro cefálico em 35 cm, comprimento aos 48 cm. Ao exame físico, verifica-se dor à mobilização do braço esquerdo com choro intenso, coriza mucossanguinolenta bilateral e erosões em lábio superior, palidez cutânea mucosa em positivo, fígado a 3,5 cm do rebordo costal direito e 3,5 cm do apêndice tifoide, baço a 4 cm do rebordo costal esquerdo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, quais são, respectivamente, o exame a ser solicitado e o resultado mais provável? No caso da nossa criança, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com essa criança que tem todos os sintomas. Essa criança ela precisa fazer os exames de rastreio para sífilis, para detectar se ela tem realmente uma sífilis, qual tipo de acometimento que ela tem, se tem um acometimento do sistema nervoso central ou não, e o que a gente vai fazer posteriormente. Então, de sífilis congênita, importante saber tudo, não tem outro jeito. A sífilis congênita ela é causada pelo Treponema pallidum e ela tem uma alta taxa de transmissibilidade. Então, quando a gente tem uma mãe que não foi tratada ou que foi inadequadamente tratada, a chance da criança ter problemas é enorme. O que a gente considera que é uma mãe que foi bem tratada? A mãe ela foi bem tratada dependendo do estágio dela. Quando a mãe tem uma sífilis primária, que é só aquela lesão com bordo endurado na região genital, que não tem secreção, ela tem que receber penicilina benzatina, 2.400.000 unidades, intramuscular, uma vez, dose única. E como que vai ser feito isso? 1.200.000 unidades em cada nádega. É doloroso, geralmente os pacientes não gostam muito, mas é importante para proteger a criança depois. Já se essa paciente tiver uma sífilis secundária, que não é mais só a lesão localizada, que a paciente pode ter um pênfigo em regiões palmo e plantares. Então, essa paciente, o tratamento dela dobra. Ela vai ter que receber 4.800.000 unidades intramuscular. Como que vai ser feito isso? 2.400.000 unidades, 1.200.000 em cada nádega, uma vez por semana, por 2 semanas. E se a paciente tiver um quadro mais grave ainda, ou quando você não sabe quanto tempo essa paciente tem a sífilis, você não consegue determinar o estágio, aí é o tratamento da sífilis terciária, que são 7.200.000 unidades de penicilina benzatina, sendo 2.400.000 unidades por semana, uma vez por semana, por 3 semanas. E para essa paciente estar adequadamente tratada mesmo, o parceiro tem que ser tratado, porque não adianta nada ela se tratar e depois o parceiro não se trata, ela se reinfecta e a criança vai ser afetada da mesma forma. E toda vez que você faz um tratamento de sífilis para uma paciente gestante, tem que estar muito bem documentado. Na carteirinha vacinal dela tem que estar descrito corretamente que ela fez o tratamento, para poder comprovar ao longo da gestação dela. Então, assim, como que a gente vai pensar num bebê que ele tem sífilis congênita precoce ou não? A precoce, a gente sempre vai pensar quando tem menos de 2 anos a criança e ela pode ter várias manifestações. A criança pode ter aquele pênfigo que a gente chama palmo, plantar, que é altamente infecto-contagioso, que são aquelas lesões eritematosas, que a gente não pode encostar sem luva. Ele pode ter o quê? Uma rinite serossanguinolenta que, com o passar do tempo, pode até desabar a asa do nariz, porque pode sofrer perfuração do septo nasal, pode ter também osteomielite, essa criança pode ter um acometimento
ósseo, ela pode ter dor quando você vai mobilizar, principalmente os ossos longos, o bracinho, a perna, ela pode ter também uma periostite, que é um espessamento na região do periósteo, que pode levar a fratura, ela pode ter também microcefalia, ela pode ter patosplenomegalia, ela pode ter uma lesão renal, pode ter um acometimento meníngeo, que é muito mais grave, e pode ter a famosa coriorretinite em sal e pimenta, além das outras manifestações não tão características, como a catarata, a uveíte, ou seja, sempre pensar numa infecção congênita quando é uma criança estranha. Já numa sífilis tardia, acima de 2 anos, a gente pensa quando? Quando já tem uma fronte olímpica, a testa é bem alargada, quando ela tem o quê? Um espessamento da junção externo-clavicular, que é o sinal de Ilmenag, quando ela tem também uma tibia em sabre, ela pode ter aqueles dentes de Hirschsprung, que são aqueles dentes meio pontiagudozinho, mas bem menores, mas que lembram, assim, quando você vê dente de vampiro, pode ter os molares em formato de amora, pode ter o nariz em cela pela perfuração do septo, pode desabar mesmo o nariz e pode ter articulação de Clutton, que dificulta bastante a mobilidade dessa criança. É aquela criança que fica mais quietinha, ela não mexe. Quando você vai tentar mexer nesse ossinho longo dela que está acometido, ela chora, ela fica muito irritada. Então, a gente sempre tem que pensar nesses casos.